Vamos direto para o Rio de Janeiro. Hoje é aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 452 anos do Rio de Janeiro, que é sem dúvida alguma das cidades mais lindas do planeta. E ó, Ricardo Lai, quem está contigo aí, ó? Bandeira de Melo. Além disso, o Jeff, o grupamento... Tá aqui o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, chegou agora na FERJ, na Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Vamos ver o posicionamento do presidente rubro-negro. Olha, o importante para mim é essa posição do JEP, né, que nós temos que respeitar. Quanto ao gramado, né, pode até ser que haja esse problema, mas eu não estou assim, informado 100%. Mas se o JEP acha que não tem condições de fazer o jogo no Maracanã, né, então vamos respeitar. E segundo o regulamento, né, os clássicos, semifinais e finais do Campeonato Carioca serão feitos preferencialmente no Maracanã ou, na impossibilidade desse, no Engenhão. Agora, se por acaso o Ministério Público, o Poder Judiciário, se eles mantiverem essa decisão de torcida única nos clássicos, o Flamengo, então, mantém também a sua postura de não disputar um clássico com torcida única e poderia realizar esse jogo fora do Rio de Janeiro? Olha, não vamos partir para confronto, né? Mas eu tenho a impressão que nós já demonstramos, né? E acho que a população do Rio de Janeiro já demonstrou também que merece, né, voltar aos bons tempos, né, da torcida mista nos clássicos cariocas. Acho que o Flamengo e Vasco foi realizado em Volta Redonda sem problema nenhum. A campanha, né, pela paz nos estádios está aí de vento em popa. Tanto nós como o Fluminense, como o Vasco da Gama, a Federação, estamos todos empenhados em retomar essa tradição aí do futebol carioca, que são os clássicos com torcida. Presidente, o senhor prefere jogar o Fla-Flu no Maracanã, mesmo que tenha a questão de prejudicar o gramado para a estreia da Conmebol Libertadores Bridgestone, ou no Newton Santos? Porque o senhor quer, a posição do Flamengo é jogar na cidade do Rio de Janeiro com torcida mista, né? Para jogar com torcida mista tem que suspender essa liminar aí, né? Suspendendo a liminar, o senhor prefere jogar no Maracanã ou no Newton Santos? Olha, é claro que o Maracanã apresenta uma série de vantagens, né, inclusive de custo, porque o custo que nós estamos tendo para promover esse jogo da Libertadores, né, poderia ser diluído em duas partidas, mas eu acho que nesse momento a gente tem que pensar, né, no JEP, que sempre foi nosso parceiro, né, temos que pensar nas condições para fazer uma bela partida aí na quarta-feira, e aí nesse sentido, não podendo ser no Maracanã, como o Major Silvio, né, comandante do JEP, já afirmou, eu acho que segundo o regulamento resta jogar no Engenhão. Seria precipitado um jogo no Maracanã neste momento, já no domingo? Não haveria condições para isso, porque além da segurança, tem a questão das catracas eletrônicas, falta de cadeiras, entulhos ali ainda existentes. Tudo isso tem que ser avaliado, né? Eu não tenho informações sobre esses detalhes operacionais, pode ser até que essas questões também impeçam o jogo no Maracanã, mas o importante é que a gente dê amplas condições, que a gente colabore com o policiamento, e nesse sentido, se o JEP acha que não deve ser, não será. Presidente, eu estou me recordando aqui do Fla-Flu do ano passado, né, que seria realizado na Ilha do Governador, no estádio que o Botafogo, né, estava comandando lá, agora está o Flamengo. O senhor tem, e depois o jogo não foi na Ilha do Governador por questões de obra, né, se não me engano, que o Botafogo fez uma recomendação, enfim. O Fla-Flu no Engenhão, no Newton Santos, o senhor teme que haja o mesmo tipo de problema, porque o Flamengo não é bem recebido no Newton Santos, isso está claro e de bom tom, e o senhor sabe disso, né, pela divergência entre as diretorias. Você teme isso? Não temo, porque se o jogo for realizado lá é porque o regulamento prevê, e aí acho que é uma decisão tomada pelos clubes, né, endossada pela FERJ. A partir daí a FERJ passa a ser a guardiã do regulamento e ela certamente vai fazê-lo cumprir. Agora, se a FERJ determinar que o jogo vai ser na Rua Bariri, em Ítalo Delcima, nós vamos cumprir. Está confirmada a reunião amanhã com o Ministério Público e Poder Judiciário, caso os clubes decidam fazer esse jogo no Rio de Janeiro, e aí teria de derrubar a liminar que prevê, que determina a torcida única?
confirmada a reunião, acho que o que a gente quer não é derrubar a liminar. Nós queremos, né, nós fizemos um pedido de reconsideração ao próprio juiz que concedeu a liminar. Tivemos uma reunião muito boa com ele na semana passada, né, atendemos, né, tudo que foi pedido e entendemos que nós temos elementos, né, para voltar a pedir a reconsideração da liminar agora em caráter definitivo, né, ou que não seja definitivo pelo menos para esse jogo. E a gente vai conseguindo jogo a jogo, mas eu acho que é um desejo de todos, né? Vocês todos na imprensa, inclusive, estão apoiando isso. Acho que não vi ainda nenhuma manifestação a favor da torcida única. E então, vamos torcer para que tudo dê certo na reunião de amanhã. O importante é estarem todos colaborando. Presidente, então, torcida única, acho que é unanimidade entre vocês, presidente do Fluminense, e do Flamengo e da Ferj, torcida única não. Acho que eu não vi ainda, né, nenhuma manifestação a favor de torcida única, né, de qualquer clube. E sobre a reunião de amanhã, o fato de tudo ter ocorrido, né, sem nenhum problema em Volta Redonda, daí já é um argumento, um elemento a mais para essa reunião? Você acha que dá para reconsiderar? Eu acho que é o principal, né? Porque tudo que foi combinado lá foi cumprido, né? O jogo transcorreu sem o menor problema, né? E se o policiamento entender que o jogo pode ser realizado no Rio de Janeiro, eu não vejo razão para não ser. Né, e com a torcida mista, que é o que manda o bom senso, o que manda, né, o histórico aí do futebol carioca. Quem é que vai estar na reunião? Olha, eu não sei se o Pedro vem, espero que sim, mas se ele não vier, virá o Kaká, o Marcelo Penha, né? O Fluminense está sempre muito bem representado nas reuniões. Obrigado, presidente Eduardo Bandeira de Mello. O primeiro, né, a chegar aqui, a gente ainda não viu o presidente do Fluminense, o Pedro Abad, não sei se é ele mesmo que vem ou algum representante, né, do Fluminense. Mas é isso. Então, torcida única, o Benji, pessoal, não é de agrado de ninguém, nem da Ferj, nem do Fluminense, nem do Flamengo, porque hoje, com a liminar, só poderia acontecer um clássico aqui na cidade do Rio de Janeiro com torcida única. Então, essa reunião aqui é a reunião é mais para definir a estratégia para a reunião de amanhã com o juiz, né, para tentar reverter essa liminar e fazer o clássico com torcida mista, e aí tem a definição do local, o Maracanã ou então o Newton Santos, pessoal. Obrigado aí, Ricardo Lai, pelas informações. É muito louco, né, o que acontece nesse país. Há uns anos atrás, o futebol carioca passava um momento terrível, porque não tinha estádio, né? Então tinha que jogar tudo fora, né? Aí era obra do Maracanã para isso, obra do Maracanã para aquilo, né? E vai jogar aqui. Engenho estava interditado. Engenho interditado, quer dizer, triste. A gente fala, pô, futebol carioca passando por isso. Aí gasta lá mais de 2 bilhões no Maracanã, 2 bi. Dá para construir, acho que 3 estádios, 4 se bobear. Não, no Brasil não. Não, no Brasil não. Em qualquer país sério. Se for dinheiro, se não for dinheiro público, dá. E aí se gastou 2 bi no Maracanã, vai ter um Fla-Flu domingo, hoje é quarta-feira e ninguém sabe onde vai ser o jogo, porque o Maracanã não pode usar, o Engenhão é isso, Absurdo. aquilo. Ah, vergonha. E nós saberemos hoje também, né? Pelo jeito, só amanhã, se o juiz reconsiderar. Então, acho que até o final da tarde tem uma decisão Não, sobre você não viu? Não, tem uma reunião com o juiz, o presidente falou. Não, é amanhã a reunião. A reunião com o juiz que eles vão tentar torcida única, né? Sim, mas aí sem torcida com torcida. Sim, mas aí é que tá. Aí é que tá. Eu acho o seguinte, a federação, ela tem o mando do jogo. O mando do jogo pertence à federação. Se ela determinar o Newton Santos, vai jogar lá e acabou, gente. Acabou. É por isso que as coisas aqui no Brasil não funcionam. Ninguém aceita nada. Mas então, Às vezes não precisa nem ter essa reunião, senhor Maria. Então não precisa nem ter essa reunião. Já está determinado que vai ser no Engenhão. Pois é, eu também acho isso. Eu concordo com vocês. A reunião de hoje não seria ter torcida mista ou não? É o seguinte, tem uma liminar do Ministério Público que impede a presença de torcida de duas torcidas. De 2 torcidas no jogo. Acabou. Tem que ser respeitado e acabou. O Eduardo não Bandeira quer respeitar de Mello. isso? Vai na justiça, derruba a liminar e coloca 2 torcidas. Benja, ele Esse tá é o grande problema do Brasil. Aqui ninguém respeita nada. Nada. É o país onde as pessoas dizem, essa lei não vai pegar. Como não vai pegar? É lei. Tem que pegar, gente. Você entende? Por que vocês estão discutindo hoje? O mando é da Federação de Futebol do Rio de Janeiro.
Se ela determinar o Engenhão, vai jogar no Engenhão em ponto final. Até sexta-feira, ou até quinta, eu não sei até quando, tenta se derrubar a liminar. Se não conseguir derrubar a liminar, é jogo só com a torcida do Flamengo e ponto. Acabou. Não, mas os times eles podem se negar a entrar em campo. Pode, claro. Eles podem se negar. Assume o... Mas é que aí não está descumprindo uma decisão judicial. Não. Mas ele fala, me resguardo no direito de estar amparado pelo regulamento do campeonato que diz que nas fases semifinal e final, o mando é da federação, renda e despesas são divididas e a torcida é mista. Mas ficou bem claro, hein? Mano, nós já dissemos pra você semana passada, parece que você o regulamento prevalece a lei? Lógico que não. Óbvio que não. Não, mas a lei do Ministério, ela se sobrepõe à lei do campeonato. Mas o clube ele não está, Sormani, respeitando a lei. Ele pode se resguardar no regulamento do campeonato. A lei da determinação do campeonato inexiste a partir do momento que o Ministério Público determinou que não pode ter duas torcidas. Acabou! O Ricardo Lai está chamando que ele tem uma... É por isso que nada dá certo. O Ricardo Lai está chamando lá que ele tem uma explicação. Mas é isso, mano. O regulamento não pode sobrepor a lei. Claro. O Vasco bateu o pé e jogou com torcida. Vamos ao Ricardo Lai, lá na Ferge. Oi, Benjas. Não, para acrescentar a informação aí do Sormani, por exemplo, se o jogo for com torcida única, né, definição aqui nessa reunião da FERJ, os clubes não conseguirem e a federação não conseguirem suspender a liminar, né, que determina a torcida única, aí a torcida única vai para sorteio, para saber de quem vai ser, do Flamengo ou do Fluminense, porque não tem mandante, o mando do jogo é da federação, né? Bom, se for, por exemplo, a torcida única do Fluminense, jogar no Newton Santos, sem problema algum. Agora, se for torcida única do Flamengo, jogar no Newton Santos, eu particularmente, eu duvido dessa hipótese, o Benji, pessoal, porque eu conversei com dirigentes do Botafogo, há uma divergência muito grande, uma rivalidade, né, um desacordo entre as direções que já vem desde da contratação do Arão, né, do Botafogo para o Flamengo. E eu vou lembrar do Fla-Flu do ano passado, retorno do Campeonato Brasileiro, o estádio da Portuguesa, que o Botafogo estava, né, comandando, né, o estádio da Portuguesa da Ilha do Governador, Arena Botafogo. E não foi na Arena Botafogo, o jogo inclusive estava marcado pela CBF, não foi, porque o Botafogo alegou problemas na tubulação e teria feito uma obra emergencial. Né? E por causa dessa obra emergencial, o Fla-Flu não foi realizado na Arena Botafogo. O Botafogo tem jogo da Conmebol Libertadores Bridgestone na outra semana, dia 14. O Botafogo está preparando shows antes do jogo, depois do jogo e também projeta obras. Então, essa obra emergencial que aconteceu lá no ano passado para impedir o jogo do Fla-Flu na Arena Botafogo, ela poderia acontecer também antes do clássico do próximo domingo, por causa desse acirramento da rivalidade entre as direções de Flamengo e Botafogo. Portanto, a gente tem que considerar essa rivalidade fora de campo de um terceiro interessado, que é o Botafogo, dono do Newton Santos, para talvez aí impedir torcida única do Flamengo no Newton Santos. Essa é uma hipótese que a gente tem que considerar caso o jogo seja mesmo de torcida única e a torcida única sorteada do Flamengo. Mas o Lai tem razão, ele tem razão. Lamentavelmente, existe esse conflito aí entre Flamengo e Botafogo, Botafogo e Flamengo, que pode acontecer isso. O Botafogo, de repente, pode pegar lá e começar a fazer obras. Não dá, que estou fazendo obras, não tem condição. O São Paulo fez isso uma vez? No gramado no Morumbi. Eu acho que o Palmeiras não jogava. Mandou esburacar o gramado. Deixa aí pro... Agora eles não estão pensando no Rio de Janeiro. Eles não estão... Ô, Banja, o Eduardo Bandeira de Mello, quando o repórter, acho que foi até o da Fox, perguntou... Peraí, precisamos voltar o Ricardo. Só um minutinho, Savoia. Não é considerado não. A gente vai tentar reverter isso de qualquer jeito. O jogo, para ser no Maracanã ou no Newton Santos, na cidade do Rio de Janeiro, o que depende? É da suspensão da liminar? O que vocês estão planejando? A estratégia de vocês para a reunião? É amanhã a reunião, né? A priori, tem etapas para cumprir. Primeiro é reverter a liminar, e a reunião hoje também é para definir uma estratégia para isso e também decidir em que campo que a gente pode fazer caso reverta a liminar e caso não reverta também, qual é a opção. Qual a opção caso não reverta? Isso a gente tem que conversar com o Flamengo, o ideal é ficar sempre perto do torcedor. No Rio é a melhor opção, aí Maracanã ou Engenhão, uma das duas. Fora do Rio?
Só em último caso. Obrigado, gente. Pedro. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado ao presidente. O presidente Eduardo Bandeira de Mello falou anteriormente, agora o Pedro Abad, a gente pegou a entrada dele, até não ia se manifestar, mas a gente estava ao vivo aqui, então ele parou gentilmente para dar essa manifestação. Portanto, a prioridade é essa, Benja, pessoal. É torcida única vetado mesmo, eles não querem jogar com torcida única. E daí torcida mista teria que ser num estádio mais próximo do Rio de Janeiro. Presidente do Botafogo aqui, importante ouvir o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Em relação ao jogo ser... Bandeira de Mello falou anteriormente, vamos falar com ele. Em princípio, o Botafogo vem aqui para ver o regulamento cumprido e que o jogo seja no Maracanã. Essa é a nossa expectativa, uma vez que o Maracanã foi confirmado pelo governo do estado e também já está anunciado para uma partida pela Copa Libertadores na próxima quarta-feira. Portanto, o Maracanã tem totais condições, aparentemente, de receber qualquer partida e o Botafogo espera que o regulamento seja cumprido. Não seria interessante receber o jogo no Newton Santos, o presidente? O interessante é sempre cumprir o regulamento e o regulamento indica que os clássicos serão realizados no Maracanã. E se o Maracanã está em condições, conforme declara o governo do estado e conforme indica a tabela para uma partida na quarta-feira, o jogo tem que ser no Maracanã. Presidente, se o JEP diz que não há ainda condições totais de segurança no Maracanã porque faltam laudos, o regulamento também diz que, além do Maracanã, tem o estádio Newton Santos como possibilidade. Pelo que eu entendi das palavras do senhor, o senhor pretende se opor determinantemente a realização da partida no estádio Newton Santos? Eu pretendo defender o regulamento. Se o JEP diz que faltam ainda alguns laudos, hoje é quarta-feira. Temos a quinta e a sexta e o sábado para atender esses laudos, uma vez que o Maracanã não é nenhuma novidade, né? Todos conhecem a mecânica de funcionamento do Maracanã e ele tem que ser colocado em boas condições para ser utilizado. E se quarta-feira ele está em condições de receber, não é possível que a equipe do São Lourenço saia da Argentina sem saber onde vai jogar. Porque pelo regulamento o plano B é o Newton Santos, né? Então a gente tem que considerar essa hipótese, com certeza o senhor também considera, mas não lhe agrada. O regulamento hoje ele está quebrado, porque hoje a indicação é de jogo de torcida única. E o regulamento prevê divisão de torcidas, prevê uma situação completamente diferente. Torcida única do Flamengo, sem chance. Nenhuma chance, nenhuma chance. Essa possibilidade é zero. E se a federação determinar, alegando que no arbitral foi definido isso, a assinatura do Botafogo, o Botafogo não teria esse poder de veto, como que o senhor reagiria? Esse veto vale para torcida única e esse caso de torcida única não está previsto no regulamento do Campeonato Carioca. Presidente, o senhor está chegando aqui, o Botafogo não está envolvido no jogo, Fla-Flu, mas eu estou chegando agora, estou lhe perguntando, a possibilidade que o presidente do Flamengo acabou de falar agora seria o Engenhão, que sem o Maracanã é o que o regulamento diz, é o estádio para os jogos das semifinais. Queria uma opinião sua, o que o senhor veio realmente fazer aqui, vai chegar e explicar o que lá na reunião? Primeiro, Engenhão não existe esse estádio, o nome do estádio é Newton Santos. Não, segundo, Engenhão, claro que a gente sabe que é Newton Santos. Eu sei, mas muitas vezes fazem isso para dar uma espetada no Botafogo. Que não é o nosso caso, pode eu sei, eu tenho certeza que não, mas eu não me referi à sua colocação. Então, nós estamos aqui para defender o regulamento e o regulamento indica que o jogo tem que ser no Maracanã. E se o Maracanã está em condições, conforme diz a Secretaria de Esporte e Lazer, e conforme está marcado um jogo pela Copa Libertadores das Américas para quarta-feira seguinte, eu acho que tem que ser lá e é o que está previsto no regulamento. Se cair a liminar com duas torcidas, o senhor falou da torcida única, o Botafogo não aceita a torcida única, por exemplo, do Flamengo, mas será definido por sorteio, o Botafogo não aceita. Se por acaso cai a liminar, a federação determina o jogo no estádio Newton Santos, qual será a postura do Botafogo então? Olha, temos que avaliar, depende de qual será a torcida única, depende da posição do judiciário, quer dizer, tudo isso vai ter que ser considerado, mas... Torcida mista, o Botafogo em tese não poderia vetar o estádio Newton Santos de acordo com o que assinou, inclusive no arbitral. Tendo a torcida mista, tendo as duas torcidas, caso haja a decisão da justiça, essa liminar caia, com as duas torcidas, o Botafogo ainda assim seria contra e tomaria alguma atitude para que o jogo não fosse disputado no Newton Santos? O Botafogo é a favor do respeito ao regulamento. E o regulamento determina que os clássicos serão realizados no Maracanã. E se o governo do estado
E se já existe uma partida marcada pela Libertadores das Américas para a próxima quarta-feira, o jogo tem que ser no Maracanã. Presidente, não há necessidade de uma mudança, uma vez que o Maracanã está em condições, segundo afirma o governo do estado e segundo a Conmebol autorizou o jogo. O Nilton Santos vem passando por remodelações. Tem o jogo agora no dia 14, né? Vão ter obras, vão ter shows. Tem algo previsto para essa semana, por exemplo? Não temos nada previsto, não. Presidente, uma última pergunta. Eu acabo de receber uma informação que o jogo do Botafogo com Volta Redonda, a abertura do segundo turno da Taça Rio, foi antecipado. Queria que o senhor confirmasse do dia 12. Benji, pessoal, acho que a questão aí da final da Taça Guanabara, importante declaração do presidente do Botafogo, se opondo à realização da Taça Guanabara, da final da Taça Guanabara, o Fla-Flu, no Nilton Santos. E ele vai estar aqui nessa reunião. Essa reunião promete ser bastante longa, um debate e polêmica, né, pelo que vocês puderam perceber, porque os discursos são divergentes, né, as posições são antagônicas, então a gente precisa saber, após a reunião ser realizada, o que vai ser definido, se o local, por exemplo, vai ser definido hoje mesmo ou então após uma reunião amanhã com o juiz responsável pela liminar de torcida única nos clássicos aqui na cidade do Rio, Benji. Olha, Ricardo Lai, parabéns, você pegou todo mundo aí, só faltou você falar pra gente onde vai ser o jogo. A gente achou que só você saberia onde vai ser o clássico domingo, o Fla-Flu. Benja, eu sei. Benja. Fala. O jogo vai ser no Brasil. Isso com certeza vai. Não banca com certeza, que aí no Rio de Janeiro tudo é possível. Obrigado, Ricardo Lai. Qualquer informação aí, tudo é possível. Nos chame novamente. Valeu. Mas vou continuar no Rio de Janeiro, vou chamar nosso querido Oswaldo Pascoal, nosso Pascoalzinho. Cadê o OP? Deixa eu ver o OP aí. Põe o OP aí. Pascoal, boa tarde, Pascoal. Pascoal, você estava ouvindo tudo isso aí? Olha que loucura. Olha que loucura que nós estamos aqui numa quarta-feira, Pascoal. O jogo é domingo, não é um jogo, é um Fla-Flu. É uma final de Taça Guanabara, que a gente sabe que no Rio de Janeiro tem uma importância muito grande, é tradicional. Aí você vê lá, Pascoal, o presidente do Flamengo fala uma coisa em conjunto com o presidente do Fluminense. E o presidente do Botafogo bancou, Pascoalzinho, você ouviu? A frase é dele. Não existe a menor possibilidade de ter um jogo no estádio Nilton Santos com torcida única, sendo a do Flamengo. Você ouviu isso, Pascoal? Eu ouvi tudo, Benji. Um abraço pra vocês aí, um grande prazer falar com vocês aqui do Rio de Janeiro. Vou falar um negocinho pra você, Benjamin. Tem coisas no futebol. Eu ainda vou ver cachorro voando no futebol. Eu ainda não vi. Mas ainda vou ver cachorro voar no futebol. Eu já vi um pouquinho de tudo. O presidente do Botafogo, ele não faz parte dessa reunião. Porque ele não é Flamengo e ele não é Fluminense. O que é o presidente do Botafogo? É o detentor do estádio onde a partida pode ser realizada. Dá uma olhada só. A coisa como é que está? O estádio Nilton Santos pode ser utilizado para esse jogo e ele está se opondo à utilização do estádio. Como se o Botafogo tivesse poder de veto do regulamento da CBF. Da Federação Carioca. Vocês estavam discutindo há pouco que a lei estadual, a lei federal, ela é superior à regulamentação do campeonato. Perfeito. O Sormani analisou muito bem. Perfeito. É assim que funciona. Numa hierarquia. A gente tem pouco esse negócio de hierarquia no país e os caras esculhambam muito. Agora, o regulamento do campeonato diz que cabe à federação determinar o local da partida. Então, o Botafogo vai para se opor à utilização do estádio que ele detém. Dá pra você entender como é que tá o negócio? Aí os caras vão dizer, mas dirigente não... o torcedor do Botafogo não quer, o torcedor do Botafogo não aceita o Flamengo lá, essa briga de Botafogo com o Flamengo. A gente tá vendo aí explicitamente. O presidente do Botafogo não falou uma vez sequer o nome do Flamengo. Não citou o nome do Flamengo. Disse que com a torcida do time, e não falou o time, não cederá o estádio. Mas espera um pouquinho, o regulamento diz que ele tem que ceder. Mas o Maracanã está em condições de jogo porque a prefeitura, a Secretaria de Esporte diz que pode jogar. Mas será que tem? Os laudos estão prontos? Ainda não. Então, gente, tem muita... Essa reunião promete ser longa,
e daquela maneira, como se fosse aqui no Fox Sports Rádio, com alguma discussão, digamos assim, com algum debate, digamos assim. Eu acho que o futebol brasileiro precisa se repaginar muito rapidamente. As pessoas precisam se despir de algumas situações para melhorar o futebol brasileiro. Antes não tinha estádio no Rio de Janeiro. Agora que tem, eles não podem ser cedidos. Eu tô ficando xarope, cara. Ô, Pascoal, nós vamos reprisar. Olha o detalhe, o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, falou que algumas pessoas têm o intuito de dar uma esculachada no Botafogo, uma espetada no Botafogo, porque eles chamam o estádio de Engenhão. Sempre foi chamado. Olha, presidente, senhor, me desculpa, eu sou um dos que tem o hábito de chamar de Engenhão. Quando ele começar a chamar o Maracanã de Mário Filho, a gente passa a chamar o Engenhão de Newton Santos. O estádio do Engenhão, o estádio Engenhão, quando ele foi criado, chamava como? Estádio Engenhão. Então é a força do hábito. Ninguém fala, vou falar Engenhão para espetar o Botafogo. Ele não pedia para chamar, ele não pedia para chamar de João Avelange, pedia? Então vai caçar sapo. Olha só, Flavinho, vamos reprisar então, prestem atenção no que disse o presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira, agora há pouco, coisa de alguns 5 minutos atrás aí, o que ele falou sobre a possibilidade de ter torcida única no clássico Fla-Flu domingo, sendo a torcida do Flamengo. Ouçam. O regulamento hoje, ele está quebrado, porque hoje a indicação é de jogo de torcida única. E o regulamento prevê divisão de torcidas, prevê uma situação completamente diferente. Torcida única do Flamengo, sem chance. Nenhuma chance, nenhuma chance. Essa possibilidade é zero. E se a federação determinar, alegando que no arbitral foi definido isso, a assinatura do Botafogo, o Botafogo não teria esse poder de veto, como que o senhor reagiria? Esse veto vale para torcida única e esse caso de torcida única não está previsto no regulamento do Campeonato Carioca. Sormani, Flamengo, torcida única, seda do Flamengo, esquece. Mas o Pascoal foi feliz mais uma vez quando ele fala o seguinte: o que o presidente do Botafogo está fazendo nessa reunião? O Mano, acho que ele está certo. Eu acho que sim, gente. Quando a Portuguesa foi rebaixada, o Fluminense também foi lá. Mas nós criticamos, lembra? Exato. Lembra? Mas a gente criticou. O que o Fluminense vai fazer? O que o presidente do Botafogo está fazendo? O Eurico Miranda o Botafogo, foi na reunião. Exatamente. O Botafogo está. Ele tem um estádio. Ele tem um estádio que o regulamento prevê o uso em caso de não se poder usar o Maracanã. E só isso. Agora ele vai chegar lá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer exatamente isso que o Mano está falando. Não, o regulamento diz isso. Só que uma lei, ou a liminar, uma lei estadual, federal, ela se sobrepõe ao regulamento do campeonato, gente. Tanto é que é obrigado a tocar o hino nacional em todos os jogos que acontecem nesse país. Porque existe uma lei federal que determina isso. Entendo. Não adianta nada você colocar no regulamento, não vai tocar o hino nacional dos jogos. Não pode fazer isso. Tem uma lei. Esse é o grande problema do país. Ninguém quer cumprir lei. E todo mundo fica procurando uma vírgula para não se cumprir uma lei. Eu acho que os clubes eles estão no direito deles de poder exigir o cumprimento do regulamento do campeonato. Enquanto existe uma liminar, a liminar ela não pode ser encarada como uma lei. O clube pode falar, me recuso a jogar até ser julgado em última instância. Ué, faz parte. Não estão pedindo para que haja talvez uma manipulação. Mano, faz parte. Sormani, eu acho que enquanto... Sormani, eu ouvi aí o discurso que você utilizou. Sormani, não, mas pera lá, é diferente. E você tem que acatar. Eu gostaria de concluir meu raciocínio, eu concordo em partes com o que você utilizou, Sormani. Eu acho que o bom senso deveria prevalecer aí, mas está na cara que não prevalecerá. Aí existe uma briga aí de diretorias entre Botafogo e Flamengo e está na cara que o Botafogo não fará nenhum tipo de cortesia e não será cordial com essa decisão caso exista a possibilidade de torcida única e essa torcida seja do Flamengo. Está na cara. E digo mais, Sormani, por mais que a gente conteste aqui e diga, mas o regulamento diz isso, etc e tal, ele está amparado no regulamento. Por mais que exista uma decisão judicial para que aconteça o jogo com torcida única, o clube Botafogo, tá certo, no caso, que é o detentor do poder de utilizar o Engenhão, que o Botafogo não é dono, mas durante um período ele é dono sim, ele é dono do estádio durante um período de 30 anos,
salvo engano, o Botafogo ele tem o direito de poder vetar. O presidente do Botafogo, dentro dessa reunião, ele é peça-chave também. Porque Mano, se ele como quisesse... é que ele vai vetar uma coisa que está escrito no regulamento, que é a federação quem determina o local do jogo? Ô, Pascoal, eu acho que você deve ter ouvido também o trecho, quando ele é questionado a respeito disso, ele diz o regulamento está sendo contrariado, o regulamento foi quebrado, porque o regulamento reza que existe o um mando da regulamento federação... foi quebrado por uma norma superior, mano, não Pascoal, foi quebrado pela federação, por uma determinação superior. Eu sei, Pascoal, mas isso que ele vai usar em defesa dele, ele vai defender o interesse dele, ele vai estar amparado pelo regulamento, ele fala, a partir do momento que o regulamento foi quebrado, eu vou utilizar o regulamento para parar o campeonato. O problema é o regulamento ou o problema é o Flamengo? Tá na cara que é o Flamengo, Benja. É o que eu acabei de falar aqui. Existe uma briga, existe um impasse entre Botafogo e Flamengo e o Botafogo não vai fazer nenhum tipo de gentileza ao Flamengo. O Botafogo não fará, justamente por todos os tópicos aí que o Lai acabou de colocar em 10 minutos que ele participou no ar. Ele falou a respeito da briga do Botafogo com o Flamengo, principalmente pelo fato do William Arão, que existe uma aresta aí que não foi aparada. Tá na cara que o Botafogo ele vai poder utilizar de qualquer forma, mesmo que ele não queira. Ele fala, tá bom então, senhor Mano, eu não vou contrariar a decisão judicial, eu vou fazer um show aqui. E nesse final de semana especificamente, vão ter o pedreiros trabalhando dentro do gramado. Ele vai pedir dessa forma, como proibiu no passado a obra do esgoto. Isso é outra história. Outra história. A lei, que nem o Pascoal falou, uma lei, ela não pode ser contrariada por um regulamento do campeonato. E ponto final. Mas ele não está contrariando o regulamento, nem a lei. Ele pega e fala, não vou fazer. Será que ninguém... O presidente do Botafogo perdeu uma grande chance de dar um exemplo positivo para as torcidas. Quer dizer, ele chega aqui, briga, ele está fazendo de tudo. Ele pode até ter suas razões, a questão do Arão. Ele está fazendo de tudo para complicar ainda mais a situação. Ora, como é que esse cara amanhã vai pedir para o torcedor dele, torcedor do Flamengo, enfim, torcedor do Fluminense, para ter educação, para ter bom comportamento, se ele, dirigente, não está fazendo a menor questão de colocar panos quentes? Tem uma atitude superior, nobre, educada. Dê um exemplo bom, porque aí... Mas às vezes é difícil, hein, Savoia? Às vezes é difícil. Pode até perder o Arão. Gente, o Arão já foi. Bola pra frente. Botafogo é muito grande. Botafogo vai vencer sem o Arão, vai montar outros times. Quer dizer, era a chance que o presidente do Botafogo teve e não aproveitou de dar um bom exemplo, né? Até para o torcedor comum. Eu, no lugar dele, teria feito isso. Pode ser questionado pelo seu torcedor, mas no fundo o que vale é a boa intenção, a boa educação, o exemplo positivo. Eu acho que essa chance o presidente do Botafogo perdeu. Mas... Seu discurso é perfeito, Savoia, na teoria, mas na prática é aquela frase, no dos outros é refresco. O Botafogo ele tá se sentindo lesado por essa situação. Por isso que tem quebra-pau nos estádios, fora, ninguém se respeita. Não, mas não é isso, Savoia. E outra coisa, o Eduardo Bandeira de Mello falou outra coisa. O Eduardo Bandeira de Mello falou outra coisa super interessante que ficou nas entrelinhas. Ninguém vai peitar a liminar. Ele não vai peitar liminar. Então, eles vão pedir um bom senso. Eu acho que vai acontecer na reunião de hoje, para amanhã, na reunião de amanhã, um bom senso do Ministério Público, do magistrado. O bom senso seria derrubar a liminar, porque o regulamento reza que tem que ter torcida dividida. Só o Ministério Público pode derrubar a liminar. Os clubes não têm esse direito. Bom senso pra você é uma coisa, pra ele é outra, pra ele é outra e pra mim também. Tem uma liminar e acabou, tem que ser respeitada. Essa liminar, da mesma forma que ela foi cedida, ela pode ser derrubada. E o bom senso reza que uma final de campeonato tem que ter duas torcidas. Pela justiça, não pelos clubes. Acabei de falar a derrota da sociedade. Acabei de falar com o advogado aqui, doutor Moacir Toledo. Acabei de falar com ele. A liminar concedida deve ser atendida, sob pena de prisão de quem descumprir. Lógico. Para revogá-la ou alterá-la, deve ser interposto o recurso cabível ao tribunal competente. Acabou, velho. Os caras estão pensando acabou. Eu só acho que tem uma outra leitura. O regulamento do campeonato não é superior à determinação. Essa liminar estava vigente no jogo do Flamengo e Vasco, não estava? Para a cidade do Rio de Janeiro. Mas vai acontecer a mesma coisa agora, eu tenho certeza, gente. Eu acho que a presença você está defendendo aqui que o regulamento do campeonato é superior ao liminar do Ministério Público. Não é. Não estou defendendo isso. Peraí, eu não defendi isso. Peraí, senhor Mani, eu não defendi que o regulamento é superior à lei federal. Não decidi isso. A lei no sábado, ela foi cumprida.
Sim. Porque o Flamengo e jogaram em Volta Redonda. Não jogaram no Rio de Janeiro. Mas jogaram aí que tá. Quando houve, em Volta Redonda. Quando houve um pulso duro dos clubes, acabaram falando, não, então o negócio é o seguinte, vai entrar a torcida. Nesse próximo domingo, se não quiserem, tudo bem, não é o descumprimento da liminar. Os clubes podem se negar a entrar em campo, senhor Mani. Isso é outra Eles não estão descumprindo a lei. Eles não estão desrespeitando a liminar. Só falaram, não vamos entrar em campo. A própria Federação de Futebol do Rio de Janeiro pode determinar o seguinte, não jogaremos enquanto essa liminar... É isso tudo que eu tô bem, falando. agora o que não isso pode... não é descumprir a liminar. O que não pode é descumprir a liminar. Mas eu não tô falando pra descumprir a liminar. Do presidente do Botafogo é importantíssima nessa reunião, porque o estádio é do Botafogo. A Ferge pode mandar o jogo pro Newton Santos, mas se o presidente falar, não, mas eu marquei um show. Não tem como o senhor mandar. Mas ele acabou de dizer, Ivan. Tudo bem, mas ele vai colocar nessa reunião que ele só não vai liberar o estádio em caso de torcida única do Flamengo. Se a federação determinar que o jogo vai ser no Newton Santos com a torcida do Flamengo, o Botafogo não tem como vetar. Olha, eu acho... Não tem. E ele não está fazendo nenhuma questão ele está jogando pra torcida. de disfarçar. Ele está jogando pra torcida do Botafogo. Ele não tem como fazer isso. Não fazendo nenhuma questão de disfarçar. Pascoal, olha, juro, eu fico envergonhado, Pascoalzinho. E a gente está há mais de 20 minutos discutindo aonde será o Fla-Flu. Olha, eu achei que esse tipo de coisa tinha ficado já para trás, né? Naqueles tempos que não dão a menor saudade do futebol brasileiro, Pascoal. Nós estamos há 20 minutos discutindo aonde será o Fla-Flu e não discutindo do Fla-Flu. É uma vergonha, Pascoal. Eu estou com vergonha, Pascoalzinho. Não, essa é uma vergonha que temos que admitir todos, né? Começa pela vergonha da administração do Maracanã. Porque se o Maracanã estivesse pronto, arrumado, não teria nenhum tipo de problema. Não estaríamos aqui discutindo absolutamente nada. Não, estaríamos sim. Tem a polêmica da torcida mista. Não. Aí sim. Aí poderia ser a torcida única, mas uma determinação do Ministério Público. Ponto. Estava resolvido o problema. Se não conseguirem derrubar a liminar, ou se o próprio juiz que deu a liminar revogar a liminar, não tem como fazer isso. Eu acho que o Mano está se posicionando numa forma da seguinte maneira, né? Ele está olhando pelo lado do Botafogo, pela necessidade do Botafogo, pela intriga do Botafogo contra o Flamengo, ou do Flamengo contra o Botafogo. Eu acho que isso é muito ruim. Muito ruim. Eu concordo muito mais com o Savoia. O presidente do Botafogo poderia ter uma atitude muito melhor, muito mais bonita em termos de posicionamento do que essa que foi adotada. Eu não vi o presidente do Botafogo em nenhum momento ser transigente. Ele foi intransigente em todos os momentos. No dos outros é refresco. Mas o regulamento está aqui, tem que cumprir o regulamento. Mas qual é o regulamento se tem agora uma nova determinação? Mano, você não faria isso pessoalmente. Eu não acredito que você faria isso. Não, mas o posicionamento do Botafogo é muito claro. Pode usar o Engenhão, só que só não vai usar o estádio se for por conta de torcida única do Flamengo. Não, nem isso. Ele falou também que o local é o Maracanã. Se o Maracanã não puder ser utilizado, o Engenhão é a segunda alternativa. Ele só não quer que use o Engenhão se for torcida única e torcida do Flamengo. Ele tem esse direito. Ele não quer o estádio é do Botafogo. Ele não quer